promotora de justiça do meio ambiente, urbanismo e patrimônio cultural de Niterói. Cumprimento o vereador Beto da Pipa, que preside a sessão, o vice-prefeito Alex Gael e o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, Sara Verena. Boa noite a todos. O Ministério Público, no ano de 2013, ingressou com uma ação judicial para obrigar o município de Niterói a finalmente fazer o Por Pelotiba, que era um dos planos urbanísticos previstos no plano diretor, que ainda não havia saído do papel. Nós pedimos como liminar a realização de estudos e a entrega de um cronograma. O diagnóstico apresentado em março de 2015 foi anexado ao processo judicial e nós estamos entendendo que ele é insuficiente, uma vez que ele conta em dados estatísticos desatualizados e que o município possui muito mais informações do que foi utilizado para a realização do diagnóstico que embasou o projeto de lei. Ademais, o plano diretor da cidade, ele prevê que os planos regionais seriam embasados em diagnósticos ambientais e viários de todo o município. E não foi o que aconteceu. O diagnóstico ele é setorizado, ele é apenas da região, o que prevê, o que faz com que a gente creia que o projeto de lei seja fragmentado e não tenha uma visão de toda a cidade. Como foi muito bem apresentado na exposição do subsecretário, a região de Pelotiba é uma região central da cidade, então ela sofre os influxos de todas as demais áreas, inclusive de municípios adjacentes a Niterói, o que transforma o trânsito daquela cidade em uma importante via de fluxo do município e das cidades adjacentes. Então a gente não pode tratar Pelotiba de forma isolada, é necessário que Pelotiba seja visto dentro de todo o planejamento municipal. Alguém falando a verdade! Bem, o segundo ponto é que o Ministério Público destaca como de importância a análise do concurso, a análise do projeto de lei pelo concurso. Foi apresentado na exposição que o concurso auxiliou nas diretrizes, entretanto, o projeto de lei não foi enviado previamente à análise do concurso. O Ministério Público entende que a análise pelo Conselho Urbanístico é necessária para transformar eventualmente o projeto, com as contribuições que o Conselho, que faz a análise do planejamento urbano, pode trazer, e porque o Estatuto da Cidade e a Constituição Estadual prevêem a participação na gestão democrática através dos conselhos, não só através das audiências públicas, que é essencial, mas através do Conselho. Então, a análise prévia do projeto de lei pode trazer um vício insanável para essa lei, que pode gerar até uma eventual decretação de inconstitucionalidade. Para evitar que depois de 30 passos para frente, depois de todo o trâmite do processo legislativo e da aprovação da lei, ela seja declarada inconstitucional ou eventualmente ilegal em face ao Estatuto da Cidade. Bem, já adentrando, ainda falando do diagnóstico, mas também adentrando no projeto, uma questão que foi destacada pelo nosso grupo técnico, o GAT, que inclusive a nossa especialista em urbanismo está aqui presente, e também foi destacada, foi destacada pelo LabPar, o Laboratório de Políticas Urbanas da UFRJ, a ausência de comprovação da capacidade de suporte de infraestrutura urbana local. O que acontece? Como foi também demonstrado aqui na apresentação, foram criadas zonas de estruturação urbana e zonas centrais. Essas zonas concentrariam um adensamento e os parâmetros urbanísticos dessas áreas,
eles possibilitariam esse adensamento para evitar o espraiamento, né? Então, nós teríamos, com a aprovação do projeto de lei, áreas onde hoje é permitida a construção de unidades unifamiliares de até 2 pavimentos, passaria a ser permitido a construção de unidades multifamiliares de até 10 pavimentos. Então, isso adensa consideravelmente a área, o que eu acho que é uma opção do legislador após debate com a população. Mas você só pode saber se você pode dançar essa área de maneira tal se você sabe da capacidade que a infraestrutura do local possui. O diagnóstico é importante para que a gente consiga identificar os pontos negativos ou insuficientes dessa infraestrutura e planejar a melhora dessa infraestrutura para receber essa população. O meu grupo de apoio técnico fez a comparação entre os parâmetros urbanísticos previstos no projeto de lei e os parâmetros urbanísticos de outras áreas da cidade. Então, os parâmetros urbanísticos dessas ZEUs, né, zonas de estruturação urbana, ficariam iguais aos parâmetros de Icaraí e de Jardim Icaraí, que são as áreas mais avançadas da cidade. Essas áreas, Icaraí já está praticamente todo adensado, mas o Jardim Icaraí, em 2012, depois que muitos edifícios foram construídos e o adensamento cresceu para a área, foi publicado um decreto que suspendia o licenciamento de edifícios com mais de 5 pavimentos, justamente porque a área da infraestrutura urbana não estava mais suportando aquele adensamento. Então, para evitar que isso aconteça em Tendotiba, é necessário que esse diagnóstico comprove efetivamente que a infraestrutura existente é suficiente ou que, em não sendo, quais são os projetos para melhorá-la, né? Bem, o projeto de lei traz muitas coisas positivas e dentre as quais eu destaco a outorga onerosa para construir, que inclusive conta com um cálculo muito superior, muito melhor do que o cálculo que existia na operação interligada. Né? Isso é um fator de destaque positivo. Entretanto, a lei não vincula esses recursos a obras ou a projetos já existentes para a melhora da infraestrutura. O projeto de lei ele é um pouco lacônico ao prever que os recursos serão vinculados a um fundo de mobilidade urbana. Então, todos os edifícios construídos nessa zona de estruturação urbana, eles vão ter parâmetros urbanísticos mais largos que permitem esse adensamento, e para isso você vai ter que pagar, o construtor vai ter que pagar um valor ao município, e esse valor ele iria para esse fundo de mobilidade e seria investido em mobilidade. Mas o que a gente entende como mobilidade urbana? Para quê? Quais são os projetos? Porque a gente pode pensar que mobilidade urbana vai desde a construção do túnel da Transiânica ou do túnel do Cantagalo, que está previsto no PUR, até a construção de ciclovias, ciclofaixas. Então, falar que vai para o Fundo de Mobilidade Urbana, ao ver o Ministério Público, ainda é insuficiente. É louvável a previsão da outorga onerosa, é louvável que esse valor seja vinculado a projetos de infraestrutura, mas é necessário que se amarre um pouco mais, que se dê um pouco mais de previsibilidade do que seria isso, né? E por fim, o projeto de alinhamento das zonas, a legislação prevê que vai ser definida pela Secretaria de Urbanismo, ficando também mais um ponto importante fora da lei, fora da discussão da participação popular e ao alvedrio do administrador. Com a ULUC, né, o alinhamento da ULUC até hoje não saiu. Enfim, essas são as primeiras análises que o Ministério Público vem trazer sobre o projeto de lei, sobre todo o trâmite do processo antes, né, durante o planejamento do município, do executivo e agora dentro do processo legislativo.
Eu acho que é importante também que a população seja ouvida de uma forma bem efetiva e que as contribuições sejam consideradas e incluídas no texto legal, uma vez que a participação popular ela tem que ser efetiva nos termos da lei e não um mero instrumento para uma mera etapa formada. Boa noite.